Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Cultura, mas eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é Asterios Pólipo do David Mazzucchelli, ou Mazzucchelli, né? Ele é italiano, sei lá como que fala isso, Mazzucchelli, é o Mazzu. O Mazzucchelli, ele é bem conhecido, né? Porque ele com o Frank Miller fez Batman 1, ele é desenhista do Batman 1 e desenhista também do Queda de Murdoch, né? Então, dois quadrinhos bem importantes da Marvel e DC, que o texto é do Frank Miller e o desenho é do Mazzucchelli, o Batman 1 também. Mas essa obra aqui é uma obra que Mazzucchelli já era bem consagrado, só que ele ficou fazendo isso aqui, ele ganhou muitos prêmios com isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Tem uma coisa que eu acho muito bacana nessa obra, que tem muita coisa para falar, e num vídeo não vai dar para falar sobre tudo. Então eu peguei só umas coisinhas para falar sobre dois capítulos dessa história aqui, que eu acho bem interessantes. E aí eu vou tentar dar mais algumas coisas sobre simbolismo e tudo mais. O que ocorre? Sempre me apresento falando que eu sou de um grupo de teatro. Eu sou diretor de um grupo, do LOL Cultura. O nosso grupo ele sempre faz peças autorais, então as peças que nós temos no repertório fui eu ou minha esposa que escrevemos. E a minha esposa escreveu um espetáculo que a gente trabalhou como performance. E a performance é uma coisa bem interessante. Porque eu estava estudando sobre a performance e tal, eu falei com ela, com o nosso grupo e tal, e a gente gostou. A gente fez uma oficina. Quem faz a nossa oficina apresenta depois o espetáculo e tal. Então é sempre diferente, porque é uma performance. E a performance tem uma característica de trabalhar o ator sendo ele. E tudo que está em cena tem o mesmo peso. Ou seja, o indivíduo tem o mesmo peso de um objeto. Tem o mesmo peso de uma luz, tem o mesmo peso da sonoplastia e tal. Então, se está em cena, é tão importante quanto as outras coisas. Ou seja, uma caneca é tão importante quanto o ator que segura aquela caneca, e é tão importante quanto a roupa que o ator está vestindo, que é tão importante quanto a luz que está naquela cena. Então a performance tem essa característica. Ou seja, as pessoas quando vão assistir uma performance, elas já vão com esse intuito de tudo que está em cena tem significado. E por que eu falo isso? Porque, tendo essa característica do meu trabalho, eu gosto de analisar as coisas assim. E aqui tem um diretor de teatro. E ele fala sobre a performance. Então, é um dado que o Mazzucchelli coloca e fala assim, olha, tudo tem significado nessa obra. Isso aqui quando ele começa a falar sobre a profissão dele de arquiteto, que o Asterios é um arquiteto, ele fala sobre isso, a função do objeto, tudo tem função, tudo tem que ter função e tal. E vem a performance. A performance fala, tudo tem o mesmo peso dentro dessa obra. Então, isso aqui é interessante. Então, você já fica com esse olhar mais aguçado, que tudo que tem um significado. E então, vamos começar pela capa. A capa temos o azul, que é um cian. Esse rosinha, que é um magenta. É a junção dos dois, que dá esse violeta, esse roxo. Temos ele aqui, né, preto, que seria o black do Semic. O K do Semic é o black, né? E temos o amarelo, que é o yellow, né, do Semic. Então, Semic, né? C de cian, M de magenta, yellow de amarelo e o K, que é o black. Então, logo na capa e contra a capa, a gente vê as cores utilizadas, que é uma obra gráfica. Então, são as cores de uma gráfica. O Asterios deveria ter tido um irmão gêmeo, que era o Inácio, só que o irmão dele nasceu morto. Ou seja, no útero o irmão morreu. Então a gente começa com essa dualidade aqui, né? Esse aqui é o Asterios, esse aqui é o Inácio, que morreu no útero. Então tem tipo yin e yang, então tem essa dualidade. A gente vê essa dualidade em muitos momentos. Né? No começo, a gente, quando ele está na casa dele, ele já está separado da esposa, tem uma chuva forte e um raio atinge a casa dele. Então, ó, duas torres, duas janelas acesas. A gente vê que as janelas acesas são a da casa dele. E é atingido por esse raio e a casa dele pega fogo. Então ele pega três objetos. A casa dele, ele pega três objetos. Que é um isqueiro, que no decorrer da história a gente vê que o isqueiro é uma lembrança do pai dele, que o pai dele fumava cachimbo, ele também é fumante. Só que ele encontra uma pessoa no caminho e ele dá esse isqueiro para essa pessoa.
Essa pessoa que lhe dá o isqueiro, mais tarde tem uma briga de bar, ele joga uma garrafa no Astérios e fura o olho dele. Então, a pessoa que ele presenteou com uma lembrança do pai é uma pessoa que também machucou ele lá pra frente. Aí tem o relógio. O relógio, a gente também vê na história que ele comprou o relógio quando criança, porque ele juntou vários meses da mesada dele para comprar o relógio. Então o relógio era muito importante para ele. Ele comprou ele quando criança, por vários meses, juntando dinheiro da mesada. Ele deu para um outro garoto, que ele conhece. E tem um canivete suíço. E o canivete ele encontra na praia com a esposa. E o canivete é o único que fica com ele até o final da história. E tem umas coisas que acontecem com o canivete, tem uma história só do canivete. Então isso aqui é uma coisa bem interessante. Então, ele foge, né? Então esse é o começo da história. E aqui tem uma coisa interessante, ó. O amarelo, que é a cor mais quente, né? Começa a tomar conta de toda a página e tem uma estante cheia de coisas numeradas com datas, tá vendo? E a gente descobre que, por causa dessa coisa que ele tinha um irmão, que ele sempre achava que tinha uma presença com ele, ele gravou tudo da vida dele. Tanto na casa quanto no escritório, ele tem gravações. Só que ele não assiste isso, ele apenas grava para documentar. Só que toda a vida documentada dele pegou fogo. Então, no próximo capítulo a gente vê sobre quem é o Astérios, né? Então sempre no começo de cada capítulo não tem o nome, só tem uma imagem. Então aqui é quem é o Astérios. A gente fala sobre ele, que é um arquiteto, universidade, que ele é inteligente, tal, tal, tal. E aí a próxima é ele fugindo, né? Aqui a torre, a casa dele está pegando fogo, a chuva. Então essas duas cores opostas, né? O amarelo e o roxo. Né? Então o amarelo, que é a cor mais quente, o roxo, que é essa coisa profunda. Então tem esse significado aqui, esse peso todo. Então ele está aqui. Então, olha só, a gente está vendo uma história que é logo no começo, depois a gente vai ver uma história lá no fim que é simbólica. E uma é espelho da outra. Então eu vou tentar ir por partes. Aqui ele está descendo no metrô, ó, que tem vendo um fantasminha. Esse aqui é o Inácio, que é o fantasma do irmão dele. Essa presença que está sempre com ele. Então ele está aqui, ele saindo na chuva. Então tem todo esse roxo e o amarelo, tá vendo? Aí tem um cachorro aqui de uma pessoa em situação de rua, tá vendo? Cachorro amarelo, então chama atenção aqui. Aqui o Inácio, né, com ele, esse fantasma. Ele desce. Aqui é uma coisa interessante, o cartão é amarelo, né? Então tem esse destaque para o cartão, só que o cartão está sem crédito, né? Então você não tem crédito. Então ele pula a catraca, né? Com sempre o fantasma também acompanhando, né? Aqui tem um fulano cantando, tal. Ele desce nesse local e ele vê um passarinho, né? Lá no subway, né? Nas catacumbas, né? No underground, lá na coisa mais profunda tem um pássaro, né? Ele pensa num pássaro, né? Pássaro é liberdade, né? Então, o que esse pássaro está fazendo aqui nas profundezas, né? Então, e aí ele pega o trem, pega aqui o metrô. Então tá, ele e o irmão esperando aqui, tá vendo? Só que só ele entra, o irmão fica. Então, nessa jornada do conhecimento, dessa vida nova que ele vai ter, ele não leva esse peso que é o irmão. Todas as lembranças, todas aquelas filmagens que ele fez, porque ele sempre achava que ele nunca assistiu, toda a vida dele documentada foi queimada. E a única coisa que ele leva é ele mesmo, o irmão fica. E aí lá pra frente acontece um monte de coisa nos quadrinhos aqui, acontece. Aí tem uma parte simbólica. A gente viu que aqui tinha o roxo e o amarelo. Então, temos aqui ele na chuva, só em roxo, não temos a presença do amarelo aqui. Ele caminhando, encontra um cachorro, né? A gente viu o cachorro lá, né? Aqui, ó, é um cachorro de 3 cabeças, então ele está no inferno. É o Cérbero, né? O guardião do inferno, 3 cabeças. Não sei se vocês sabem, mas as 3 cabeças desse guardião do inferno é o presente, o passado e o futuro. O passado que você fez no passado te levou para o seu presente, que é o inferno. E o seu futuro é o inferno. Então, passado, presente e futuro. Então ele encontra o cachorro, né? Aí ele vai descer aqui. Ele desce, conforme a gente viu ele descendo as escadarias do metrô. Passa pela catraca, só que aqui ele está sozinho, sem a luz amarela e sem o irmão, né? Sem o fantasma do irmão.
Ele até vê também um pássaro aqui, né? Nesse metrô do inferno aqui. E ele tá esperando o trem chegar. Tipo o Caronte, né? Pra levar ele. E ele entra nessa jornada. E aqui já vai acontecendo outras coisas que a gente viu na história, né? Se a gente leu. Teve uma pessoa que ele encontrou, que está nessa situação, que lá no caminho. Outras pessoas que a gente encontra. Esse aqui é o músico do espetáculo, que eu falei, lembra que tem aquele diretor da performance e tal? Esse aqui é o músico do espetáculo. Isso aqui tem uma coisa interessante, né? Que ele falou que ele é aleijado, ele tem um problema no quadril, ele usa uma bengala. A casa desse músico aqui é toda desorganizada, assim, ele fica meio assim em pânico, vê toda aquela coisa. Assim, deve ter se machucado na bagunça que ele criou. Aí a esposa fala assim, não, ele participou da Marcha da Selma. E a Marcha da Selma foi que teve a presença do Martin Luther King e do Malcolm X, porque tinha muita aquela segregação racial, né? Então, banheiro para negros, lanchonete para negros, banheiro para brancos, tinha essa divisão. E foi em 65 que teve essa marcha e tudo mais, que a partir dessa data que foi feita uma lei contra a segregação racial nos Estados Unidos e tal. Então, você vê que ele é um negro, né? Ele participou disso aí, então tem muitos aspectos interessantes, né, na obra que você vai... que não é explicado, é só falar, então você que se vire para entender os significados e tal, né? Então aqui tem um mito grego da Orfeu e Eurídice, o Orfeu vai buscar a amada, né, que está no inferno. Esse fulano aqui, ó, é o diretor do espetáculo, aquele que falou da performance e tal, que a gente viu na história. E aqui ele encontra, então, a Hannah, que é a esposa dele. Você vê que ela está com um foco. Tem um foco aqui, ó. Né? E ela entra no foco. E dá a mão para ele. Então ele tem que tirar ela do inferno. Então ele tem que... A história é, ele tem que caminhar até a saída do inferno e não pode olhar para trás. Só que em determinado momento, ele está carregando ela, né? Em determinado momento, as mãos se soltam. E ele faz a besteira de olhar para trás. Será que ela está comigo ainda? E quando ele vê, ela está em foco. Quando ele percebe ela, quando não era para perceber, quando não era para olhar. E ela queima. E é aqui que entra o amarelo na história. Então, isso aqui é muito interessante. Se a gente vê do jeito que está desenhado, assim, de um jeito mais rústico e tal, né? Com essas cores, assim, com esses rabis, muito diferente do resto do desenho, que está mais limpo e tal. Então, porque ele está lá no inferno, então tem todo esse simbolismo e tal. E o que tem a ver esse foco? O foco, quando é apresentado a esposa, pra gente, a Hannah, te vê aqui, ó, teatro novamente, né? Um foco de luz, só que ela tá fora do foco. Então ela tá criança, falando, olha mãe, meu boletim, tirei 10, meu seu irmão precisa não sei o quê, não sei o quê, seu irmão precisa não sei o quê. Então o irmão dela tá em foco, não ela. Aí, quando ela tá mais adulta, ela vai falar com o trabalho, não dão atenção para ela, vai na escola, não dão atenção para ela, na faculdade, então ela ainda continua fora de foco. E aí ela vira uma artista plástica, que conhece o Astérios e tal, e quando ela vai apresentar o trabalho dela para ele, aqui, ela vai apresentar o trabalho para ela tá em foco, é o trabalho dela. Então, aqui, ó, o balão dela é tudo redondinho, porque ela é artista, o balão dele é tudo quadradinho, porque ele é mais técnico, né? Então, ele começa, o seu trabalho e tal. Ela mostra o trabalho para ele, né? Essas esculturas, né? Essas instalações aqui. E ela fala assim, eu peguei tudo que era material que estava indo para o lixo e tal, eu reciclei esse material, eu reparei eles, eu reutilizei esse material e tal. Então ele começa a verificar as formas, a organicidade e tudo mais. Então ele começa a analisar. Então o foco começa nela, só que depois o foco vai para ele, porque ele é tão eloquente, ele é tão inteligente, ele fala tanto do trabalho dela, que apesar de ser o trabalho dela, o foco está nele. E quando o foco vai para ela, novamente, quando ela está lá no inferno. Então, isso aqui é bem interessante. Aí tem esses 3 objetos, né, que eu falei. O isqueiro, que deu para o fulano, o relógio, que seria watch em inglês, né, que é ver, que vai para um garoto. E no final, esse garoto, ele aponta para uma estrela cadente com o relógio. Olha, mãe, uma estrela cadente, vamos fazer um pedido. E um pedido, para quem leu a história, é... Eu espero que a Hannah e o Astério fiquem juntos para sempre, né? E quem
conhece o final vai entender essa ironia deles ficarem juntos, totais, né, pra sempre. E é isso, gente. Eu pensei que o vídeo ia ser até menor, porque eu ia falar só um aspecto da história, mas o vídeo já ficou bem longo e qualquer dia eu volto para falar mais sobre Astérios, porque esse aqui é um quadrinho bem interessante. Não sei se você já conhecia, o que você achou desse quadrinho e você já tem. Comenta aqui sobre o Astérios. E é isso, gente. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.